Seja muito bem-vindo ao Cut Block Podcast, a sua 1 hora semanal. Hoje eu tô aqui com o André. Tudo certo, André? Tudo certo, Thiago, contigo, tudo certinho? Tudo certo também. Então a gente vai começar os assuntos dessa semana, que não são poucos. Então, Lamar Jackson aparentemente vai permanecer em Baltimore, até porque quem veio? Veio OBJ, contratação por parte do Baltimore. Muita surpresa com relação tanto à ida dele para Baltimore, tanto quanto com os valores, até porque é um contrato bastante elevado. Em todos os grupos que eu estou de futebol americano, é unanimidade o tema sobre a proporção entre ele ser um jogador voltando de lesão, ter 30 anos, muita gente batendo ainda na tecla dele não ser mais aquele OBJ, reforçado ainda com essa lesão ainda. Em contrapartida, o salário ganho que não é pouca coisa, André. O que tu acha disso? Então, o Baltimore tá apostando, né, em relação à condição do OBJ. Não tinha wide receiver no mercado praticamente. A classe também não dá garantia para o Baltimore de conseguir um cara talentoso nas escolhas que eles têm, né? E é uma forma de tentar ali agradar um pouquinho o Lamar Jackson para o Lamar Jackson possivelmente não fazer um holdout, né? Dar aquela motivação, porque estava claro que ninguém iria fazer a trade por eles, a gente já até conversou isso aqui no podcast, né? E aí, pro Lamar não fazer rollout, que a gente já viu inúmeros jogadores fazerem rollout, né? Inclusive, o último maior caso foi do Le'Veon Bell, por exemplo, que fez no Steelers, depois foi pro New York Jets, não rendeu mais, e aí fim de história, fim de carreira praticamente para ele, né? O Lamar Jackson, obviamente, é um jogador talentoso, um jogador novo, né? O Le'Veon Bell já estava já com uma idade avançada para a posição de running back. Mas a questão é o medo do Baltimore exatamente garantir que o Lamar Jackson ficasse, não ter um quarterback para suprir, né, sua necessidade nessa temporada e acabar que virar um problema maior, né? E aí ter o rollout também. Então vá lá, contrata pelo menos o OBJ por uma temporada, dá uma garantia pro Lamar Jackson, né? Você vê que logo após o anúncio, né? Tanto o OBJ como na verdade se anunciou, né? Ele colocou lá uma foto do filho dele com a camisa do Lamar Jackson, né? E também depois teve uma call entre os dois, onde particularmente o Lamar Jackson na real estava alegre, né? Contente de ter ali um cara junto com si, né? O OBJ, um cara que ele gosta. Então, para mim foi uma atacada assim para poder deixar fazer com que o Lamar Jackson ficasse, sabe? E eu não duvido que venha mais algum outro nome aí para a posição, algum parceiro do Lamar, não somente para a posição de wide receiver, mas alguma posição do ataque. Com você, Thiago. Então, é realmente muito interessante essa ida, porque muita gente fala que falta armas para o ataque de Baltimore e tudo mais. E um dos pontos principais, na minha visão, pelo menos da vinda do OBJ, é muito mais uma tentativa, talvez concordes comigo, de Baltimore em buscar não só um cara talentoso. Baltimore não foi buscar no OBJ talento pro setor, pro grupo de recebedores. Foi buscar um nome acima de tudo, né? É como tu trazer aquele camisa 10 pro teu time, trazendo pro futebol aqui, né? Porque o OBJ, ele vem com aquele hype, com aquela expectativa do que ele pode fazer, ainda mais depois do que ele fez em Nova York. Depois ele foi para os Browns, onde o time não foi muito bem, mas assim, o OBJ sempre teve aquela desculpa, e eu consigo abraçar essa versão dos fatos, porque o ataque do Cleveland, de modo geral, não funcionou com o Baker Mayfield em certo período do qual ele estava lá. Depois ele foi para os Rams e ele venceu o Super Bowl. Então, assim, fica essa expectativa de quão grande pode ser a elevação do ataque de Baltimore, com o OBJ agora fazendo parte do elenco. Então, um dos assuntos da temporada passada não, do episódio passado, foi os mocks que a gente fez, que a gente realizou. Inclusive, apesar da sua não presença no último episódio, acabamos discutindo também, além dos nossos dois mocks, Páscoa, os... me dá um desconto. tá tudo certo, né? Ninguém. Tá tranquilo, tá tranquilo. A gente acabou conversando também sobre o teu mock e tentando imaginar, na verdade, o que foi a razão de cada escolha. E muito melhor do que
a gente tentar decifrar e talvez a gente vai olhar para o episódio passado e decidir se a gente acertou ou não na nossa tentativa de transcrição, é tu poder dizer a respeito de cada uma dessas escolhas. Então, assim, fica um momento aberto para ti se tu gostaria de destacar algumas escolhas em si, ou tu queres que eu prefiro, ou tu queres que eu vá afirmando aqui escolhas que a gente veio comentando ali. O que tu prefere? Eu acho melhor você afirmar o que vocês acharam e aí eu vou explicando os pontos que podem ter sido certos ou errados. Fechou então. Seria interessante desse estilo. Tudo certo. Então, a gente começou a conversa com a escolha número 4, que é Indianapolis Colts indo de Will Levis. Foi uma escolha que a gente entendeu no sentido de Colts precisando de um quarterback, eles pegaram um quarterback. Essa foi a nossa escolha, a nossa interpretação, até porque, deixa eu confirmar o Keller. O Keller botou o Levis também, e eu também botei quarterback. Então, assim, o nosso contexto geral foi quarterback. Era isso? Era Colts precisando de um Era quarterback, precisando de um exatamente quarterback. isso. Fechou, É, então. não dá pra confiar no Gardner Mitchell, né? Isso todo mundo tá de acordo. Eu acho que o É, próprio Gardner Mitchell e a tá gente nessa. quase que a gente ficou quase que num consenso geral, eu e o Keller, no último episódio, que os Colts estão com uma pressão muito grande na posição de quarterback, no sentido sabe, independente de quem tá vindo, não está jogando bem. Isso é uma preocupação muito grande. Isso foi um problema, principalmente porque os Colts vieram, assim como os Chargers, eu gosto dessa comparação, que os Colts tiveram duas safras de quarterbacks excelentes, que era com o Peyton Manning, depois do Peyton Manning vem o Andrew Luck, né? Então, assim, tu perde um quarterback, um baita quarterback, tu traz outro baita quarterback, que agora não tá mais, então, assim, fica uma lacuna gigantesca. O Chargers teve isso com o Rivers, agora também com os Justin Herbert, né? Mas seguindo adiante também, na escolha número 5, Seattle pegando um center esse do qual o Keller fez uma análise a respeito, tá lá no nosso Instagram, o Instagram do Cutblock Podcast. Então, foi uma escolha que a gente debateu bastante e não chegou num consenso. Eu acredito mais na ideia de que olhastes e pensaste, tomaste, na verdade, que a linha ofensiva precisava de um reforço no interior, mas o meu principal, na verdade, o que mais a gente ficou na dúvida foi a respeito de por que a posição de center, por que não o guard, como o Towers. Então, qual foi a ideia com trás do center da Universidade de Minnesota? Então, porque ele, naquele ponto ali, ele era o jogador de interior de linha melhor, vamos dizer assim, melhor tecnicamente, né? O Terrence, ele é bom, mas ele não é tão bom quanto. Eu nem lembro. Ah, tá. Quanto ele, né? Dito isso, essa foi a minha escolha, esse foi o meu pensamento. Até porque o time do Seattle Seahawks ele tá precisando de um reforço dessa linha ofensiva, né? Principalmente no interior. Tanto o center quanto o guard, para mim, não são pontos que sejam fortes nesse time atual do Seattle Seahawks. E na verdade, o mock draft foi tudo feito assim, sabe? Em needs muito necessárias e pontos que foram problemáticos na última temporada. No tanto que você via que as jogadas eram basicamente desenhadas para o nosso querido Geno Smith não ter tanto tempo assim no pocket, né? E as corridas serem mais em gap C e gap B, né? Do que exatamente num gap A. Não sei se você percebeu isso, mas foi algo que aconteceu bastante no time do Seattle Seahawks na última temporada. Então você vê que o center era um problema. Partindo agora, não foi algo que a gente debateu semana passada, tá? Mas foi uma informação que é de hoje, sexta-feira, que eu acordei e me deparei com ela, que é na escolha número 8 colocasse o Will Anderson para Atlanta, e é uma escolha que eu sinceramente adoraria que acontecesse tanto para os Falcons quanto para o atleta, porque para mim seria, eu acho que não existe um cenário onde o Will Anderson possa se destacar mais do que a linha defensiva dos Falcons. Só que o que? Falcons hoje de manhã assinou um contrato de 5 milhões com o Dupree. O Dupree, né? Um jogador que era dos Steelers, fez carreira ali nos Steelers por Isso. muito tempo. E foi pros Titans na última temporada, onde não foi muito bem. Aliás, os Titans vêm destruindo carreiras boas de bons defensive ends, né? E eds. Então, assim, os Titans também estão sendo uma desgraça com relação a isso. Então, a minha pergunta é mais assim no sentido de, já pensando que tu tem o Dupree,
que não são caras de talentos iguais, né? O Dupree, apesar de ser um cara de primeira rodada, de jogar muito nos Steelers naquele momento e ir pros Titans numa situação onde ele era considerado um dos melhores free agents da temporada em si, tu ainda acha que com a adição dele, o Will Anderson é um cara que pode acabar saindo para os Falcons? Então, você vê que o meu pensamento era correto, né? Como eu falei, tudo era feito através de needs. Needs interessantes, needs importantes, onde o time ele perdeu algum jogador, foi um grande problema na última temporada. Eu pensava que poderia vir o Will Anderson, né? Para suprir essa posição de edge. Acabaram apostando no Bud Dupree, né? Que, como você falou, ficou no Titans. Jogou muito bem no Titans, mas obviamente o destaque dele na NFL foi na época de Steelers. Então, pode ser algo que eu mude nos próximos mocks, né? Agora eu vou ter que rever como está a situação do Titans num roster como um todo, né? Porque pode haver contratações até a próxima vez que a gente fizer o mock. Mas a minha ideia era exatamente essa, né? Ser uma need necessária, muito necessária, né? Não ser somente aquela need que você ainda consegue pular e escolher no terceiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, né? Ou pegar um cara de undrafted, e foram logo no melhor nome da posição de edge, né? Porque o Bud ele começa como outside linebacker, depois vira um defensive end, praticamente, né? E aí a gente bota tudo no contexto de edge, que ele praticamente entra para rushar, né? Fazer o rush no quarterback. Então é isso. Por isso que eu coloquei o Anderson. Agora eu vou ter que refazer meu mock. Eu gosto do teu pensamento, da tua linha, da tua ideia que tu partiu pros Falcons, principalmente porque isso mostra que a tua linha de raciocínio ela tá completamente certa com relação ao que os Falcons podem fazer. A prioridade dos Falcons nessa free agent foi trazer dois jogadores nessa free agent, foram jogadores defensivos, né? O Jeff Okuda, aliás, que foi uma baita troca por parte dos Falcons, não sei se concordas comigo, principalmente por conta do valor pago, sabe? É certo, tem aquela coisa também, né? Os Lions também quiseram abrir mão, né? É óbvio que esse tipo de troca de jogador, que apesar de não ter rendido muito bem até agora, vale destacar isso, é um jogador que tem um preço muito elevado, até de questões de contrato, ele é trocado a preço de banana com os Falcons. Então, assim, os Falcons têm uma situação ideal onde a defesa busca melhorar. Talvez não melhore. E com relação ao Dupree, voltando a ele, apesar de eu achar que ainda pode acontecer esse tipo de coisa, essa movimentação dos Falcons, na minha opinião, ela parte muito mais na ideia de que talvez o Will Anderson não esteja disponível na oitava escolha. Então, assim, é um dos problemas do que o Atlanta Falcons está tentando se precaver e porque, sinceramente, eu tenho quase que certeza, se fosse para apostar isso, eu apostaria sem medo de que se na oitava o Will Anderson estará disponível, ele certamente não passará dos Falcons, mas a ideia dele chegar tão longe. Ah, são 8 escolhas, mas para um prospecto como ele, que vem regularmente aparecendo, agora não mais, né? Obviamente com o Carolina Panthers possuindo a primeira escolha geral do draft, com o andamento de mocks e boards sendo feitos durante toda a temporada, a gente viu não só que ele era cogitado como o principal em vários momentos, e por muitas pessoas, o principal jogador, não só de defesa, mas do draft inteiro, também como aparecendo diversas vezes na primeira posição do draft. Então, assim, ainda assim, principalmente quando Chicago tinha a primeira escolha geral do draft, né? Regularmente era consenso de que o Chicago poderia e deveria selecionar o Will Anderson na primeira escolha geral do draft. Eu gostaria também de saber de ti, porque na 13ª escolha de Texas, colocasse o recebedor de Boston College, Zay Flowers, principalmente por quê? Porque assim, quando a gente vem fazendo mocks nesse período de decorrer de temporada, a gente colocou, geralmente com regularidade, um quarterback na primeira escolha de Texas e um recebedor. Só que esse recebedor vem alterando os seus nomes e faces, né, na verdade, e universidades das quais ele joga, em vários momentos. Então eu gostaria de saber de ti por que a escolha do Zay Flowers nesse momento. Então, ele foi a mesma questão do Seattle Seahawks, né? Foi o melhor jogador disponível naquele momento do draft. Você percebe que a partir de um determinado momento começou a sair uma série de wide receivers no meu mock, né? E aí o Zay Flowers era o melhor disponível e a gente sabe que o Texans ele precisa dar armas ofensivas
ao seu novo quarterback. Independente se for Bryce Young ou independente se for o CJ Stroud, né? Então, para mim, foi mais nessa linha de raciocínio. O Zay Flowers era o melhor disponível e foi ele. Fechou. Partindo adiante, então, a escolha dos teus Jets, na 13ª escolha, a escolha subsequente dos Texas, colocasse o tackle da Universidade de Ohio State, Dawan Jones. A gente já vem conversando, nem sempre em live, né, a maioria das vezes por mensagem, com relação à situação da linha ofensiva dos Jets. E eu acho bem interessante, principalmente a tua linha de raciocínio com relação a essa linha ofensiva dos Jets, porque é uma linha ofensiva que no papel tem muito talento, é um elenco muito profundo, não é aquele elenco raso que começa a jogar jogador de um lado para o outro porque por necessidade, né? Por falta de profundidade no elenco, por simplesmente necessidade. Jogar o cara de guard pra tackle porque ele bloqueia um pouquinho melhor do que o cara que tá jogando ali, ou porque o cara que tá jogando lá é terrível. Os Jets realmente na temporada passada tiveram, em algum momento da temporada, obviamente, 4 tackles de qualidade boa para cima, dos quais a maioria eu diria que seria titulares. Certamente os 4, não junto, obviamente, né, seriam titulares em alguma das outras equipes da liga. Então, assim, é óbvio que tiveram várias lesões e obviamente isso também é um dos fatores desses caras terem entrado tanto e terem tantos atletas diferentes. Mas por quê? Qual que é o contexto, digamos assim? Eu gosto de falar para ti, eu até realmente é uma opinião verdadeira minha. O tackle de Louisville que joga nos Jets, na minha opinião, é o melhor bloqueador que a linha ofensiva dos Jets tem nos últimos anos. E eu acho ele uma opção mais segura para left tackle. Em contrapartida, tu regularmente debate essa tese comigo, dizendo que ele é um cara que possivelmente vai mudar para vai permanecer na posição de tackle, mas vai mudar para o lado direito. Então, assim, essa tua escolha aqui do Dwayne Jones, ela é para reforçar essa ideia de que o vai haver uma mudança na linha ofensiva dos Jets, com uma mudança do left tackle virar tackle direito e o Dwayne Jones vai assumir? Vai ser mais uma alteração, ou o Dwayne Jones que vai entrar na direita? Como é que vai ser essa linha ofensiva dos Jets, na tua opinião, desse mock? Então, a questão toda é o como essa linha ofensiva ela se arrebentou na última temporada, né? E aí, isso é uma questão de precaução também. A gente tem o Mekhi Becton, que é um cara que não se manteve saudável até o momento na liga, né? Vai esperar até quando? Para poder simplesmente achar um outro jogador. Vai esperar chegar uma época onde você não tem mais escolhas de garantia para conseguir um tackle de garantia no seu time e aí ter que ficar buscando um cara na free agents que vai ter que pagar caro, porque a gente sabe que jogador de linha ofensiva ultimamente está sendo um, um, um jogador caro, né? Não está sendo fácil contratar um cara, não está sendo barato você contratar um jogador confiável de linha ofensiva. E enquanto você tem escolhas, vamos dizer assim, altas ainda, né? Escolhas em posições boas para você conseguir um bom tackle, um bom guard, um bom center, você tem que fazer isso o quão mais rápido, né? Até porque o Jets tem umas needs, mas as needs que ele tem hoje, nesse draft, basicamente você não consegue suprir nessa primeiro momento. Porque linebacker, a gente já conversou sobre isso. O corpo de linebackers é segundo dia, né? Convenhamos. Safeties, bom, também um safety nessa posição do draft, não, nenhum deles se cairia no que está precisando, que é um free safety. Né? Você conseguiria até um strong safety, que é o caso do Brunt, mas iria adaptar ele para free safety. A gente não sabe se isso seria uma boa ou uma ruim, né? Por enquanto. Então você vai onde existe uma need muito mais pelo contexto das últimas temporadas. Né? Você dá aquela pressão no Mekhi Becton também, para ele se manter saudável, porque é um cara que nas redes sociais vem se tratando como se fosse o tackle número 1, só que não é. Você draftando um cara, você motiva ele a treinar mais, né? Você faz essa competição interna. E além disso, pelo contexto dele já, de inúmeras lesões, não se manterem desde que ele chegou no Jets há 3 temporadas, com o contexto de ficar saudável, né? Agora seria uma cartada, sabe? Olha, se você não se manter saudável, se você se lesionar novamente, tudo bem que a última lesão foi um contexto muito fora
dele, né? Contexto não, vamos dizer assim. Fora do que ele poderia prever, do que ele poderia evitar, né? Porque foi uma lesão no treino, a perna dele virou no treino, mas mesmo assim, né? Você não pode se garantir com um cara que vem com 3 lesões seguidas. Então, essa é a minha linha de raciocínio em relação ao Jets draftar um tackle. Não sei se você concorda com essa minha linha de raciocínio, mas é isso. Eu concordo com a tua linha de raciocínio, eu também acho bem interessante a situação do que os Jets estão, né? Com a possibilidade da vinda. Possibilidade não, é quase certo que vai vir um quarterback para assumir o posto de titular dos Jets na próxima temporada. Os Jets têm um elenco, assim, excelente. Se deixar o James Robinson partir para free agent, que é uma coisa que certamente vários dos times da liga não fariam, não porque, enfim, por N razões, mas porque realmente o elenco dos Jets tem um grupo de recebedores, um grupo de running backs muito bons, né? Então, assim, regularmente a gente vê o RB2 do time sendo valorizado, talvez, talvez não. Normalmente não pago uma quantia absurda, mas reconhecido a importância desse cara ao ponto de buscar sua manutenção. Óbvio que quando o cara também quer, né? O atleta também tem o poder de escolha de decidir não assinar e ir para free agent, como acontece. A gente viu os Giants fazendo isso com uma renovação. A gente viu os Bengals fazendo isso algum tempo atrás com o Pirine. O Washington regularmente trazendo running backs e renovando com eles, selecionando mais running backs no draft. Os Jacksonville também. Então, enfim, os exemplos são inúmeros, né? Com parte da valorização de running back. De modo geral, o elenco dos Jets é um elenco que tem possibilidade de vencer agora, né? A gente discute muito sobre os Bills, mas a gente fala, na minha opinião, pouco dos Jets, porque assim, os Bills, eles não têm um elenco tão fundo em qualidade, né? Com relação, em comparação a outras equipes. Principalmente quando a gente olha para a defesa de Buffalo é uma defesa que tem uma dependência muito grande da dupla de safeties, que não está ficando mais nova, que está ficando cada vez mais com uma idade mais avançada, que está perdendo aquela velocidade de explosão física, que era a referência da dupla, principalmente se a gente para analisar 4 temporadas atrás. Ah, são 4 temporadas, mas 4 temporadas é um contrato de calouro, né? Então, assim, é óbvio que a manutenção por parte dos Bills desses atletas importantes é relevante e precisa ser valorizado, mas a gente não tá vendo uma crescente na qualidade desse elenco que, em contrapartida, só vem decaindo, né? Então, assim, os Bills perderam seu principal linebacker, que era uma coisa que internamente a gente sequer discutia. Eu jamais botei como pauta a possibilidade de, de- do Edmond estar disponível da free agent, porque na minha cabeça era uma coisa muito absurda de acontecer, sabe? Eu, Pra mim, a possibilidade dos Bills fazerem dele o linebacker com um salário mais alto da liga era real. Por quê? Porque ele é um cara que entrou com 20 anos, saiu dos Bills com 25, então assim, se ele renovar por 5 temporadas, cara, ele vai acabar o contrato dele com 30 anos. Então, assim, a média de renovações, ela na NFL, ela começa, por exemplo, do jogador indo pro meio da sua primeira renovação, chegar nessa idade. Então a gente vê que é um jogador muito mais novo que entrou na liga, óbvio, se destacou por uma maneira diferente, porque é um baita jogador, é um prospecto diferente, lá atrás já era. Então, assim, os Bills fazem menos do que os Jets, na minha opinião, mas eles aparentam mais, né? Então, assim, os Jets têm um elenco muito mais profundo, tem possibilidade de vencer agora e pode. E assim, a realidade é que eu acho que os Jets têm que parar de ser tomado como uma surpresa. Porque se os Jets voarem na próxima temporada, não deveria ser tomado como uma surpresa. Os Jets terem ido mal, na verdade, tem que ser ido como uma frustração. Talvez a principal delas. Por quê? Porque o elenco, eu sei que a gente tá fugindo do assunto do draft, mas é um elenco muito profundo, sabe? É um elenco que tem muito talento e que precisa fazer mais. E justamente por isso, daí a gente fecha o ciclo, né? Que um quarterback dos Jets jogar mal faz com que ele realmente corra para Berlinda. Por quê? Porque é um elenco que é um elenco para vencer hoje. É um elenco muito mais profundo do que os Bengals têm hoje. Ah, mas o grupo de recebedores, realmente, um setor dos Bengals é mais forte que os Jets. Se a gente para analisar o ataque de modo geral, e fora a posição de quarterback também, né? Vamos ser óbvio. A linha ofensiva dos Jets dá um. Todos os jogadores de linha ofensiva dos Jets seriam titulares na linha ofensiva dos Bengals. O grupo de running backs, principalmente na temporada passada, dos Jets, seria titular nos Bengals. A gente viu o Boyd não jogando nada na temporada passada. Teve a lesão também, que acarretou isso. Então, assim, basicamente, Jamar Chase e Higgins e Joey Burrow, né?
Dentro dos Jets seria o titular, então assim, são 3 de 11, né? Então assim, a gente vê que, de modo geral, e os Jets têm que pressionar mais, tem que fazer mais estrago, e tá se reforçando bem, né? E até a gente viu especulações, inclusive, do OBJ indo parar nos Jets, né? E é uma coisa que a gente pode voltar a conversar e falar do OBJ depois. Partindo agora para a 14ª escolha, esse bolo aqui da 12ª até a 16ª foi onde a gente mais parou para conversar sobre. O recebedor Quinton Johnson de TCU indo parar nos Patriots. E eu jamais duvidei, eu jamais duvido com relação ao que tu pensou aqui, porque certamente fosse na linha, foi o que eu interpretei, na verdade, de que o grupo de recebedores dos Patriots precisa adicionar talento. Mas o que eu me recordo e batia na tecla com o Keller era que os Patriots não acertam na posição. Inclusive ajudam a destruir bons jogadores que vão parar nos Patriots. E como torcedor dos Jets, eu até pensei assim, pô, vai que ele tá torcendo para que isso aconteça de novo, né? Mas é óbvio que tu não torce em prol do fracasso de ninguém, né? Mas o que tu pensaste com essa escolha dos Patriots? Não, aqui eu tô sendo extremamente clubista, brincadeira. Tô sendo um cara totalmente imparcial, né? A gente faz um trabalho sério. Mas a questão é exatamente uma need que precisa o New England Patriots, né? Entre todos os problemas que o Patriots tem, a gente já conversou sobre a questão de não aceitar um rebuild, né? O Belichick não aceitar um rebuild é uma coisa que internamente a gente já conversou tanto no cover quanto no nosso próprio grupo do podcast, né? Que era do Belichick não aceitar um rebuild, só que dentro desses nós problemas existe uma pontinha do iceberg, né? Que é o Mac Jones não ter armas. Hoje o corpo de recebedores do New England Patriots é composto por jogadores tipo muito ruins, né? Não são jogadores medianos, são jogadores muito ruins. Mas tem a aquisição do Juju Smith-Schuster. Sim, só que o Juju Smith-Schuster, ele já se mostrou que ele não é aquele wide receiver número 1, né? Não dá para você botar o piano nas costas dele e esperar que ele sozinho carregue um ataque, ou pelo menos chame a responsabilidade. No Steelers não foi assim, no New England Patriots não será assim, né? Dito isso, precisa de um outro recebedor para dar um auxílio a ele. O Johnson, ele é um cara que tem essa qualidade, né? É um wide receiver que, inclusive, é muito bom dentro do esquema que vai ser o esquema do Bill O'Brien, que é o esquema do Patriots, né? De passes curtos e médios, check down no running back, se aquele recebedor uma rota mais curta, uma rota média, vai conseguir pegar a bola ou simplesmente estiver livre, né? Dito isso, né, eu acho que esse fit é um fit maravilhoso, tá? É um fit que cairia muito bem, seria uma aquisição para o Patriots, e se ele desse certo, viraria o principal wide receiver da franquia. Eu não sei se vocês concordam comigo, no caso você, né, que está aqui, mas essa foi a minha linha de raciocínio. Eu concordo na íntegra contigo, inclusive o Juju não foi esse recebedor um nem no Kansas City Chiefs que venceu o Super Bowl na última temporada, inclusive. A gente viu a participação, inclusive, do Pacheco e do McKinney, de outros vários running backs no jogo aéreo. Não é só um destaque por conta da capacidade desses jogadores, né? É também por causa de uma fragilidade que o grupo de recebedores tinha. Lógico, a jogada do Super Bowl passa muito pela aquele pass interference feito no Juju, né? Mas ainda assim, sabe, se a gente analisa friamente, e eu não fico feliz de ter acertado, cravado essa, eu dizia que o Juju não ia ser o principal destaque de Kansas. Na minha opinião, o Valdez Scantling ia acabar sendo o cara de Kansas, e ele se mostrou ser esse recebedor, principalmente no sentido de chamar atenção. Ele era o cara que regularmente a defesa tinha que priorizar alguém, priorizava ele, porque sabia que era um jogador mais rápido, era um jogador que no double move, né? Ele podia ir pro fundo do Uhum. campo e e fazer uma big play. Então, assim, essa era a prioridade defensiva do lado da bola de qualquer equipe que enfrentava o Kansas City Chiefs. Então, eu concordo sim com a tua escolha, principalmente porque os Patriots vêm tendo problema no setor de recebedores. E isso também estoura onde, né? Estoura nas costas do quarterback, que seja ele quem for, né? É, também tínhamos, voltando a falar de Baltimore, né, e do Lamar. O Lamar foi diversas vezes especulado nos Patriots. A gente também viu
a possibilidade de os Patriots trocarem o Mac Jones, foi uma coisa que a gente falou na última semana. Depois essa informação ela foi negada por diversos, porque assim, a primeira fonte que alegou, que veio à mídia, afirmou que os Patriots estariam oferecendo o quarterback do Mac Jones, titular dos Patriots na última temporada, a diversas equipes que estariam disponíveis ou pelo menos interessados em quarterback, e que o nome estaria disponível para troca. Em contrapartida, várias pessoas de representantes de franquias veio a público, das quais estão interessados em quarterback, afirmando que os Patriots jamais fizeram isso. Então, é um confronto É, de informações. É óbvio que o próprio vestiário dos Patriots também não deve ter eu digo, essa posição de quem será o quarterback da franquia na semana 1, até porque a gente viu que em momentos os Patriots trocaram o quarterback e em alguns relampejos jogou até melhor. Então, assim, o Mac Jones chega disputado, vai rolar assim uma batalha na posição de quarterbacks dos Patriots no ano de 2023, mas eu ainda não aposto, ou pelo menos não acredito que isso resultaria em um deles sendo chutado, trocado, até porque né, as coisas não funcionam assim na liga. Os Patriots são dos times mais conservadores da liga. A gente conversa isso na íntegra, tanto em conversas paralelas, tanto por mensagem, de que os Colts, os Patriots são equipes mais tradicionais no sentido de querer arriscar, tanto na free agent quanto no draft, quanto em trocas. E uma das coisas que a gente regularmente aponta, inclusive, é dessa constante necessidade, ou não sei se é necessidade, na verdade, mas essa constância e insistência dos Patriots em trazer vários jogadores que já jogaram com o Bill Belichick em algum momento, né? Eles vêm, jogam nos Patriots, vão bem, saem dos Patriots, vão por outros times, por contratos altos, milionários, não jogam bem lá e depois voltam. Assim, a gente tem o Collins, é um linebacker barra defensive end que diversas vezes fez o caminho sair dos Patriots pela porta da frente ou a porta de trás e voltar para os Patriots algumas temporadas seguintes. Ele já retornou para os Patriots em torno de 3 ou 4 vezes, se eu não me engano. 3 vezes eu tenho certeza que já aconteceu. Então, assim, os Patriots são um dos times que não acredito que vão selecionar quarterback ou trocar para quarterback. Eles vão sim buscar dar armas, né? Agora fechando o círculo, vão dar armas para seja lá quem for o seu quarterback para realmente conseguir decidir o que é esse futuro dos Patriots e o que ele aguarda. Na escolha número 15, colocasse, e essa foi uma escolha que a gente acabou conversando mais, principalmente por conta da situação atual dos Patriots, dos Packers. Por quê? Porque colocasse um defensive tackle ou um jogador de linha defensiva, né? Os Packers não, quer dizer, regularmente jogam com 3 jogadores na linha defensiva. Então colocasse o Kalija, jogador de Pittsburgh, e o principal ponto, e talvez ele seja até maior na minha cabeça do que a própria escolha dos Packers em selecionar um jogador de linha defensiva, é a comparação, inclusive já deve ter diversas vezes visto isso, que eles fazem com outro jogador também da Universidade de Pittsburgh, que é o Aaron Donald, do qual eu e o Keller discorremos bastante no último episódio, mas a gente não chegou assim num consenso no sentido de achar certo ou justo essa comparação até com o próprio atleta, inclusive essa fala tanto minha quanto do Keller, que pode ser algo até ruim vindo para o atleta, mas eu gostaria de te saber o que pensasses nessa escolha, até porque a situação dos Packers pode acabar em ficar sem o seu principal quarterback, o jogador da franquia dos últimos anos, e também, em contrapartida, em resposta a isso, quase que praticamente, trazer um jogador de linha defensiva. então, ele não vem, como você falou, né? Ele joga numa 3-4, na maioria das vezes 3-3, né? Em níquel, 3-3 com 3 jogadores de linha defensiva, um defensive end, que no caso, um defensive tackle, desculpa, que no caso vai ser um nose tackle, 2 DEs, ou no caso pode ser um DE e um defensive tackle, e aí bota um outro side linebacker para fazer essa blitz, né? No caso, fazer esse rush também. Dito isso, né? Ele não vem para ser o nose tackle, ele não tem tamanho de nose tackle, mas ele é aquele meio termo entre um defensive tackle e um defensive end, né? Em termos de peso, de tamanho e também até de agressividade, né? Eu acho que ele cairia muito bem no lado do nose, entende?
ou como aquele DE que vai ficar ao lado de um outside linebacker que simplesmente vai chamar a atenção, né? Vai chamar a atenção tanto do guard quanto do tackle, e esse outside ele consegue ter uma tranquilidade para entrar no seu gap, ou fazer também uma estante, né? Eu acho que por conta disso seria um fit ideal, sabe? Não necessariamente olhar somente para o nome dele, a posição onde o Calci joga, né? Mas sim no contexto tanto do Packers, que foi um problema também na última temporada, até pela forma onde o Joe Barry, que é o defensive coach, ele joga, né? A gente sabe que a secundária do Packers é muito boa. Só que ela precisava de uma pressão que não acontecia com tanta constância, né? Até porque normalmente os DBs, principalmente os corners, estavam em bail. Não sei se você conseguiu perceber isso durante a temporada, Thiago, mas era o que acontecia muito e era uma das críticas que aconteciam em relação ao corpo de corners, né, de não estar produzindo tão quanto se espera, principalmente o Alexander, né, que é um corner que trabalha muito bem em press. Quando colocou ele em meio, ele não produziu tão bem quanto ele produzia. E eu acho que o Kelsey ele pode ser esse cara que vai ajudar, sabe? Não necessariamente ser um cara que vai rushar, ser aquele cara que vai fazer a pressão constante, mas sim ajudar ali na contenção da própria linha ofensiva, sabe? Tipo, chamar a atenção e ter alguém invadindo o box tranquilamente para fazer os quarterbacks, sabe? Eu acho que essa escolha é muito mais pelo fit em si, pelo pensamento geral da defesa, do que necessariamente ser aquele cara que vai ser o playmaker da defesa, aquele cara que a câmera vai estar ali em cima o tempo inteiro, entende? Aquele cara que vai todo mundo falar assim, nossa, líder em sacks. E eu também acho uma maldade fazer a comparação dele com o Aaron Donald, até pelo que eu falei, né? O porte físico do Aaron Donald já no college já era um porte físico dominante. Não é o caso do Kelsey, né? Do Casey. Eu acho que isso é um grande erro. Mas a minha ideia é essa. Não sei se você concorda. Não sei se você acha que eu tô falando muita besteira, mas a minha ideia basicamente é essa em relação a essa escolha. Eu concordo sim contigo, inclusive eu acho que a defesa dos Packers já precisa começar a pensar na ideia de reconstrução, porque várias peças da defesa dos Packers são peças de idade avançada, então, assim, de modo geral, as coisas em Green Bay precisam ser pensadas de uma maneira diferente a partir de agora, principalmente com a saída do Aaron Rodgers. Isso afeta, de modo geral, a equipe inteira, porque tu vai para free agent buscar jogadores e a resposta dos jogadores é uma resposta diferente com relação a tu ter um quarterback de elite, né? A gente sabe, independente do que a realidade mostra na NFL, que ter um quarterback de elite facilita as coisas, principalmente no sentido da free agent. Entendeu? A gente viu, voltando a falar do BJ, a gente viu ele aceitar um salário miserável nos Rams, lógico, miserável para os padrões da NFL, né, para os padrões da liga de futebol americano e dos valores astronômicos que a rodeiam, de que ele aceitou um salário abaixo, primeiro para caber no cap dos Rams, segundo para vencer o Super Bowl com a equipe, ou naquele momento disputar o Super Bowl com a equipe. A gente viu o que aconteceu, a gente viu o estrago que fez e a gente viu como o efeito Matt Stafford mudou a cara dos Rams naquele momento. Enfim, isso seguiu na temporada seguinte, né? A gente viu que o Bob Wagner também ir para os Rams foi muito em relação ao que os Rams poderiam voltar a fazer na temporada seguinte. Acabou sendo uma catástrofe, mas aconteceu. Então, assim, tudo rodeia no sentido de como a equipe vem planejando as coisas. Na minha opinião, os Packers, fugindo um pouco da escolha, os Packers não vêm planejando as escolhas muito bem. Então, começar a pensar nessa nova cara da defesa é uma coisa muito importante. Partindo agora para a escolha número 16, essa sim foi o auge no qual não discutimos em nada, quase passamos batidos, só comentamos porque realmente é interessante. Anthony Richardson em Washington, a gente regularmente colocava o Anthony Richardson em Washington, principalmente com a comparação com Newton, blá blá blá, coisas que quem acompanha o podcast sabe que a gente já falou com uma certa regularidade, em mais de um episódio, inclusive. Então, assim, é algo que eu gostaria de destacar, porque Washington, sim, está passando por uma reconstrução. E ter um quarterback, seja ele qual for, ainda mais o Anthony Richardson e todo o contexto e a novela que rodeia, é muito importante.
Mas partindo agora para a escolha número 22, e foi onde a gente mais quebrou a cabeça em tentar adivinhar. Porque Baltimore aqui selecionou Hendon Hookers, quarterback da Universidade de Tennessee. É um nome que eu gosto bastante, eu adoro o Hendon Hookers. É um dos prospectos que a gente já em consenso, obviamente, colocou num mock do cover, que ele seria a escolha número 7, partindo para os Raiders, onde muita gente não ficou muito contente com isso. Mas a nossa explicação era muito simples. É um jogador talentoso, e um time X precisa desse jogador talentoso. Então, tu só casa os dois, né? No caso de Baltimore, o que foi a minha ideia? Eu não lembro o que o Keller falou com relação a essa escolha, mas a minha ideia era assim, certamente, eu falei essa frase, certamente o André tá pensando na ideia, na ida do Lamar Jackson para algum lugar. Essa foi a linha de raciocínio do André. Não sei para onde ele foi, não sei quem é que pagou, quem é que trocou, o que aconteceu, mas em resposta a essa troca, Baltimore selecionou um quarterback que tem não as características parecidas, mas que não faz que o esquema de jogo altere-se bastante. André, afinal de contas, o que tu pensou e quis com essa escolha? Então, exatamente isso. Eu pensei em dois caminhos, né? A gente tinha tratado como não fazer trade, então eu considerei que o Lamar Jackson ele ficou nessa temporada em Baltimore, né? Mas era tag. E tag, um ano. O Randall Hooker, a gente não sabe como que ele vai vir após a lesão, né? Mas é um cara que, como você falou, não muda o esquema, não muda o estilo do time jogar, não vai mudar o ataque. Então seria o ideal, você ter esse cara por agora, por mais que supondo que também o Lamar Jackson não fizesse o rollout, tá? Jogar essa temporada. Mas ano que vem simplesmente não houvesse a renovação. Entende? Não tivesse renovação, ele virasse um free agent, porque o Baltimore cansou também da situação, deixava o cara ir embora. E aí, quem seria o quarterback? Randall Hooker, sabe? Depois de um ano ali pegando esquema, treinando, né? Vamos dizer assim, massa não, aquela receita de miojo, né? Que a gente já sabe tanto de quarterback, né? Pega um ano de banco, no ano seguinte vira starter, porque o quarterback starter foi embora, né? Ou se aposentou, sei lá. Era o caso do Lamar Jackson, né? Indo embora. Então, essa foi a minha ideia, sabe? Só que agora veio o Odell Beckham Jr., né? Provavelmente não vai ser essa mais a escolha, né? Isso é quase claro que não será mais essa escolha, a não ser que Randall Hooker ele caia, o que também é bem possível ir pro segundo, pro terceiro dia, não duvido, tá? Mas não seria mais a minha escolha de primeira rodada, fazendo um novo mock. Falando um pouquinho ainda do atleta, não sei se vai concordar comigo, mas eu tenho hoje, no dia 14 do 4, 14 de abril, de que o Randall Hookers, não que ele não valha, mas que ele certamente não vai sair na primeira rodada. Essa é a Não minha sai, ideia. Principalmente com, não sai. é, Perdão. principalmente por conta dessa briga, dessa briga positiva, né? De quarterbacks talentosos e os times querendo se matar pelos dois, coisa que talvez se repita na próxima temporada, né? Principalmente agora. É uma coisa que no College Cast, aliás, escute também o College Cast. Eu vi discutindo-se no grupo a ideia de Caleb contra o May. E é uma briga que talvez, mas eu ainda acho que não é, possa se repetir. Mas assim, eu tô morrendo um Hookers hoje como o primeiro quarterback do segundo dia. Eu tenho pra mim de que quando acabar o primeiro dia, porque isso é uma coisa que a gente nunca conversou sobre, mas que eu penso de que existem dois drafts que acontecem a partir de quinta-feira da semana do dia 25, que é quais? O draft que acontece no primeiro dia e a loucura que passa à volta dele, tá? Com trocas mirabolantes, jogadores de times cedendo várias escolhas para subir ou ganhando várias para descer. E existe um segundo draft, que é o draft que acontece do dia 2 em diante. Esse dia 2 em diante, ele tem uma particularidade, na minha opinião, de que é qual? De que é as equipes realmente voltando a se matar, digamos assim, para estar alto no primeiro dia ou para estar bem longe dele no segundo dia. O que eu quero dizer com isso? A gente já viu várias vezes Jacksonville quase que abrindo mão
de partes importantes da continuidade do draft para conseguir escolher alto no segundo dia. E várias vezes essas trocas acontecendo antes mesmo do término do primeiro dia de draft. Por quê? Porque Jacksonville, principalmente sob o comando do Tom Tomlin lá, que por muito tempo foi coordenador não, head coach dos Giants, venceu 2 Super Bowls com os Giants, e ele tinha essa mentalidade, coisa que já tinha nos Giants, eu acompanhei de perto como torcedor dos Giants, e ele levou isso para Jacksonville, que é a ideia de selecionar alto no segundo dia do draft, para tu pegar aquele jogador, não sobra, mas aquele jogador que foi esquecido no primeiro dia do draft. Porque, vamos ser sinceros, o draft nos últimos anos vem proporcionando mais jogadores de primeira rodada do que a primeira rodada pode proporcionar. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Tem mais. Obviamente que esse ano vai ser 31 escolhas porque Miami não tem. Mas pensando no padrão, existem mais de 32 prospectos com qualidade de primeira rodada. Ou seja, se tu tem a escolha número 33, a facilidade com que tu tem de se fazer uma baita escolha é muito grande. É óbvio, isso é garantia? Não é garantia. Da mesma forma que tu tem a primeira escolha geral do draft, não é garantia de absolutamente nada. Ela facilita, mas não garante. Então, assim, a ideia de draft e essa mudança em si vem sendo muito importante nos últimos anos. E o Randall Hookers é um cara que certamente ele pode ser considerado para a escolha número 33, 34, 35 e as que vem a seguinte. Mas assim, por que que eu falo isso? Rodeio, faço todo esse rodeio. É que ser escolhido na número 33, muita gente, inclusive eu acho que o brasileiro tem esse problema com relação a quando ele analisa o draft, ele tem esse problema de interpretar as coisas como, por exemplo, ele não avalia os momentos do draft ou as escolhas separadamente. Ele avalia A rodada um, posição. rodada 2, exatamente. Isso é o grande Exato. problema. Porque assim, ele não vai olhar aqui da escolha número 32, que é a última da primeira rodada, para número 33, que é a primeira da segunda rodada. Ele tem uma grande dificuldade de entender ou de analisar desse ponto, não de entender, né? Porque essa não é uma verdade, é uma ideia de que esse cara tá muito mais perto do segundo dia do que da primeira escolha geral do draft, né? Sim. Então, assim, eu gosto do exemplo de Jacksonville, não por causa do Tom Tony, mas por causa de como o Jacksonville vem acertando nas escolhas de segunda rodada. Não, Vale e destacar detalhe, isso. desculpa te interromper. E detalhe, essas trocas que aconteciam eram de jogadores que eram inclusive jovens, mas não tinham dado certo na franquia, sabe? Eram jogadores que não estavam conseguindo render, não tinham caído dentro do esquema correto, e aí o Tontoli simplesmente trocava. Porque ele sabia que tinha um cara ali que poderia muito bem cair no esquema, que iria render muito mais, e era uma need do time. Com você. Então, assim, se a gente para analisar a situação dos Giants, a equipe que eu torço, né? Os Giants têm 2 tackles de primeira rodada. Ou seja, são 2 escolhas de primeira rodada investidas na posição de tackles. O Andrew Thomas demorou para dar certo, mas deu certo. O Evan Neal já chega com muita pressão, porque ser aquele cara da Alabama e tudo mais, blá blá blá. Mesma coisa que aconteceu com o Andrew Thomas. Jacksonville selecionou em 2016, não sei se foi 2016 na verdade, mas foi no mesmo ano que o Myles Garrett foi a primeira escolha geral do draft, selecionou na segunda rodada o único tackle que ficou com grade positiva na PFF, é óbvio, isso não é certeza de nada, mas que foi o único tackle com grade positiva contra o Myles Garrett em toda a trajetória do Myles Garrett no college, em mais de 20 enfrentamentos, alguma coisa assim, tinha um requisito lá, mas não era assim, jogou um snap, foi bem e, né, teve uma grande positiva. Então o Cameron Robinson chegou sendo left tackle started, segue sendo de Jacksonville, teve um problema de lesão ali na última temporada e tudo mais, mas enfim, foi um baita acerto. Alguns anos depois, Jawan Taylor, agora foi para Kansas City Chiefs. Mas assim, outra escolha de segunda rodada também, ali entre as primeiras 10 posições do segundo dia. Escolha do qual Jacksonville também trocou, se eu não me engano, para chegar ali, porque não estava na posição para pegar ele. Agora foi para Kansas num valor absurdo. Então, assim, se a gente para analisar, Jacksonville acertou diversas vezes, isso é um destaque para Jacksonville, e a gente precisa analisar a segunda rodada, o dia 2 do draft, como sendo um dia tão importante quanto o primeiro dia. Porque o primeiro dia ele chega com uma pressão maior, porque é o primeiro dia de draft, por naturalidade tem um nome só a chamar, ou seja, tu tem 1 para 32 de chance de acertar, e é uma chance que é relativamente pequena,
Porque é um nome, obviamente. Tu não pode. Talvez possa, tu pode ficar com todas as escolhas do primeiro dia, mas tu vai ter que vender a alma pra isso, né? E eu duvido que vai acontecer um dia na liga. Isso é coisa que acontece só em videogame, né? Mas assim, a pressão do primeiro dia é muito grande. E é onde a gente volta a falar de equipes como Indianapolis Colts e Patriots, que equipes mais tradicionais buscam fazer o básico, né? Para não se incomodar lá na frente, principalmente com a torcida, que a gente sabe que tem influência pequena, mas tem influência sim na tomada de decisões dos times. Então, o draft do segundo dia, que na minha opinião é outro draft, outra realidade, outro pensamento, pelo menos que as equipes deveriam ter, é onde tu consegue fazer o estrago. A gente viu vários e diversas vezes, a gente viu prospectos da segunda rodada, da escolha 33 até o término do primeiro dia, formarem um time, digamos assim, de impacto superior ao do primeiro dia. Isso vai muito por conta da expectativa, porque a expectativa ela corre diferente no segundo dia. É óbvio que a gente tem uma pressão muito maior num cara de primeiro dia do que um prospecto de segundo dia. Isso é normal. Independente se esse cara chegue ao ponto de cair, e vale destacar novamente, o Lamar foi quase, mas por quase que ele saiu da primeira rodada, ele foi selecionado literalmente na última. Então, assim, é óbvio que existem várias situações do draft, é óbvio que existem contextos diferentes, com realidades diferentes, dos quais o draft precisa ser analisado. O draft é literalmente uma loteria. E cada vez mais essa loteria vem se tornando uma loteria de segurança. Por quê? Mas isso, por que eu digo isso, uma loteria de segurança? Porque não é porque os times estão acertando mais, é porque cada vez mais estão jogadores disponíveis de qualidade mais elevada. Se a gente para comparar a classe de 2000, certamente vai ser uma classe que tem uma quantidade de talento bem menor do que essa próxima classe, né? Então, assim, isso vale para todos os anos, né? A gente vê cada vez mais prospectos de qualidade mais elevada surgindo pro draft. Voltando no Randall Hookers, então, saindo no segundo dia de draft, pode acabar sendo uma coisa muito boa para ele em certas franquias, porque ele pode chegar com uma pressão bem reduzida e ser uma situação favorável para o desenvolvimento dele. Eu gosto de comparar a possível ida do Hendon Hooker de alguma franquia nesse sentido com a ida agora do Sam Darnold indo para os 49ers. Porque o Sam Darnold agora, nesse momento, ele é um quarterback que ninguém dá mais nada por ele. O Keller até tem uma frase que é a seguinte: tu não pode confiar, tu não pode botar a tua franquia nas mãos de um cara igual o Sam Darnold, igual o do quarterback de Washington, que agora foi para os Falcons. Mas enfim, não me recordo o nome dele agora. O Heineken. O Heineken. Então, assim, tu não pode botar o futuro da tua franquia nas mãos dele. E assim, todo mundo já tem a expectativa de que se o Sam Darnold for entrar, ele vai jogar mal por parte dos 49ers. Então, assim, pode ser uma coisa boa para ele, porque as expectativas estão baixas, mas em contrapartida, se ele realmente cumprir aquilo que tá acontecendo, que se espera dele, pode pôr fim à carreira dele, né? Então, é óbvio que faltam 2 semanas pro draft. Esse foi alguma das nossas análises. Tens algum complemento a mais com relação a esse quantidade absurda de coisas que eu falei? Não, tá tudo certo. Tua visão foi perfeita. Eu concordo totalmente com essa visão do Randall Hook e de jogadores serem escolhidos no segundo dia. A gente não dá tanto valor ao segundo dia, né? Muito tempo pela forma que os mocks são feitos de somente um dia. Até porque fazer 2 dias é muito maçante pra gente que faz, né? E é maçante também para quem vê, porque é muita informação, é muito jogador, mas ser escolhido no segundo dia não é demérito. Ser escolhido também no terceiro dia não é demérito. Você tá indo pra NFL e muitos desses caras de segundo e terceiro dia, não só na posição de quarterback, tá? Mas principalmente em outras posições. A gente já viu o running back, que foi escolhido no final de draft, explodir muito mais do que um running back que foi escolhido no primeiro dia. Um wide receiver ser muito mais fit do que um wide receiver de primeiro dia, né? No segundo, no terceiro dia. Cornerbacks, nem se fala. O Richard Sherman foi um cara de final de draft, sabe? E pouca gente fala disso, meio para final, na verdade. E foi um dos melhores cornerbacks da sua classe. Né? Não, foi o maior cornerback da sua classe, na real. E foi um dos maiores cornerbacks da última década. Tá? Isso para não dizer que ele foi o maior, se a gente considerar que ele entrou na última década e tinha um cara de final de carreira ali que a gente considera só naquela década. Então, assim, não é
é aquele clichê de não ser uma ciência exata e a gente bota um fermento nesse bolo, que é você ser escolhido no draft não, em posição alta não significa que você vá ser um grande prospecto, e você ser escolhido no final do draft não significa que você vai ser um jogador ruim, tá? É só um momento que você é escolhido. A partir do primeiro dia, as escolhas são fit, sabe? São escolhas onde os times precisam de jogadores para suprir alguma necessidade secundária. Não, o primeiro dia é necessidade primária, o segundo dia é necessidade secundária ou acréscimo na posição, tá? Mas isso não significa que aquele jogador ele seja ruim ou ele seja totalmente imprestável, como muita gente trata. E é importante também a gente ressaltar, porque quando a gente faz um mock, né, a gente tem que pensar na frente como se a gente liderasse cada uma das franquias. Isso é um problema para a própria criação dos mocks. Porque muitas das vezes a gente tem um fit ideal para certos prospectos, mas que isso acaba influenciando na confecção dos nossos mocks. Eu tenho isso, eu falo porque é uma coisa que eu sinto quando eu vou fazer os mocks. Eu percebo que às vezes eu acabo deixando de passar alguns jogadores para certas franquias, porque eu acho que o cenário ideal dele é em franquia X, e ela seleciona, e eles estão na 15, e eu estou na 10ª, então eu deixo de pegar um recebedor, igual, por exemplo, eu fiz com o Smith Njigba. Eu deixei alguma vez de deixar o Smith Njigba para Texas, para deixar ele nos Chargers, porque na minha opinião o fit seria mais, um encaixe seria mais fácil, sabe? Então assim, de modo geral, o mock é sempre contexto e ele é difícil de ser feito, né? Sim. Voltando um pouco pro draft, e é uma escolha que eu gostaria também de destacar e também especular, mesmo que a gente não seja algo que a gente falou ou preparou para pauta, mas é um assunto que me veio agora e eu acho importante a gente pautar para esse término de episódio. Na escolha número 26, nós dois colocamos o mesmo nome sendo chamado por Dallas, que foi o running back da Universidade de Texas, Bijan Robinson. A gente sabe que quando o Zezé foi selecionado, tinha todo aquele auê, aquela bagagem, digamos assim, mais a palavra correta na minha cabeça, que é o impacto que o Zezé teve no título nacional de Ohio State, ele ser normalmente e regularmente um dos principais running backs durante toda a sua trajetória do college. Óbvio que o ataque de Ohio State é um ataque muito mais dimensional, muito mais ofertivo do que o ataque de Texas e hoje, que tem quase que uma dependência do Bijan Robinson, primeiramente inicial. Então, assim, a gente viu o corte do Zezé e na minha cabeça a ideia de trazer o Bijan Robinson é uma coisa que pode resolver alguns problemas por parte de Dallas, mas em contrapartida, tu entra em conflito porque Dallas renovou com seu running back reserva, que a partir de agora passa a ser titular, que é o Pollard, que muita gente, inclusive, pressiona ou reclamava por parte de Dallas em a queda do Zezé e a dificuldade que Dallas tinha em assumir isso e, consequentemente, dar mais carregadas, tentativa de passe e tudo mais ao Pollard frente ao Zezé. A gente viu que a última jogada do Zezé por parte de Dallas foi jogando na posição de center e foi uma das jogadas mais medonhas da temporada, que é aquele snap. O snap Da é bom, história né? da A gente concorda NFL, sobre isso. inclusive, né? É, Não a só gente do concorda NFL. que o snap foi bom, mas assim, foi uma jogada num passe curto, numa quarta descida, onde ele foi atropelado. Óbvio, o Zezé não se caracteriza por ser um dos melhores running backs bloqueadores da liga. Mas o que tu acha do Bijan Robinson caindo em Dallas? Tu acredita que isso vai acontecer? Então, a questão do BJ Robinson, né, é muito o que você falou antes de toda essa frase, sabe? A gente tem que pensar como um general manager daquela franquia, né? A gente tem que pensar como um cara que está escolhendo literalmente. Vou achar que é a frase perfeita. A frase perfeita é você pensar com outra cabeça. Esse é o grande problema. É você se colocar dentro da mente de um outro ser que está a quilômetros de você. Né? Que você nunca conversou, que você nunca teve ideia, mas só de você saber como aquele cara se comporta dentro do trabalho dele, você tem que ter uma ideia de como ele vai escolher. Né? E essa é a minha ideia. Por que eu estou dizendo isso? Você acha que o general manager do Dallas, ele pensa que o time tem alguma grande need, além da saída do Ezekiel Elliott? Eu particularmente acho que não, tá? Assim como a mídia também nunca trata como o Dallas Cowboys um time problemático.
Nunca tem problema na linha ofensiva, nunca tem problema na linha defensiva, nunca tem problema no corpo de cornerbacks, nunca tem problema no corpo de safeties, nunca tem problema no corpo de wide receivers, nunca tem problema na posição de quarterback, nunca tem problema na posição de linebacker. Estou mentindo? Não, né? Nunca é falado problemas do time do Dallas. E isso vai também na cabeça do General Manager. Eu acho que assim, a escolha do Robinson é exatamente suprir a saída do Ezekiel Elliott, que não estava rendendo mais, e simplesmente não sobrecarregar o Pollard. Porque ele sabe que se perder o Pollard por uma lesão, e o Pollard não é aquele running back para carregar o seu time o jogo inteiro, nem o running back na real é, né? A gente viu o Derrick Henry se lesionar por causa disso. Nunca pareceu que isso ia acontecer e ele acabou se lesionando pela quantidade de carregadas que ele tinha, ele era sobrecarregado. Dito isso, né, eu acho que o BJ Robinson chega exatamente para dar essa equilibrada em carregadas com o Pollard e pela visão do general manager achar que o time do Dallas não tem problemas a serem supridos no primeiro dia, além da posição de running back. Sendo bem sincero com você, tá? E essa é a minha visão em relação ao que o próprio Dallas pensa. Dallas nos últimos anos é tratado de uma maneira diferente do resto das franquias da liga, né? Quando a gente olha e parece que foi ontem que a gente viu o Dak e o Zezé vencendo o prêmio de calor ofensivo do ano, parece que foi ontem que a gente viu o Travis Frederick, o Terrence Smith e o Zach Martin jogando na linha ofensiva e abrindo avenidas nesse interior. Parece também que foi ontem que a gente viu um grupo de recebedores em Dallas terrível, então assim, e uma defesa também terrível. Então assim, de modo geral, Dallas mudou quase que por completo nos últimos anos, mas manteve aquela essência de ser tratado de uma forma diferente e de se tratar também de uma forma diferente. Porque o Brandon Cooks podia ter vindo antes para Dallas, isso era uma conversa que a gente já sabia, né? Os Dallas não trocaram por ele no meio da temporada passada porque não queriam arcar com um certo cap que gerava ali a troca, né? Então, assim, é uma forma diferente de analisar as coisas, principalmente porque se a gente pensa que tu pode vencer agora, tu vai fazer tudo possível para isso, né? Então, assim, Dallas deixou de assumir um cap X por conta disso, não trouxe o Brandon Cooks, vem sendo um dos caras mais consistentes da liga, junto com o Mike Evans, desde que entraram na liga. Então, assim, a gente se encaminha para o fim. Eu gostaria novamente de te agradecer por fazer parte desse Eu não sei projeto, se fui eu ou se foi consequentemente você também, que travou. acho que foi tu. Tá, então tá tudo bem. Mas eu gostaria de agradecer por fazer parte desse projeto, né? Que aceitar fazer parte desse projeto junto com o Keller, que ia falar um pouco de futebol americano toda semana, das notícias do momento. Então, abre o teu momento para tu der as tuas considerações finais e depois a gente encerra. Não, eu que queria agradecer, né? Poder participar, poder falar futebol americano durante a semana, né? Durante o início do final de semana, que é uma. A gente dá a abertura do final de semana, exatamente nesse horário. O podcast ele começa às 7 horas, né? Então o pessoal tá saindo do trabalho, o pessoal tá dando aquele happy hour e a gente tá dando a abertura do final de semana falando sobre futebol americano, né? É, Era um projeto que a gente também queria há muito tempo já fazer, falar sobre futebol americano constantemente, fazer lives falando sobre draft, sobre agora free agents, né? Durante a temporada regular a gente falar, dar um recap durante a semana. Então eu que agradeço o convite por esse novo projeto, por essa nova brincadeira aí. E vambora que só tá começando. Só é um dos primeiros episódios, tem muita coisa para acontecer ainda e tem muita discussão boa. É isso aí. Faltam 2 semanas pro draft, é uma coisa que eu gosto de destacar. E eu encerro aqui, mas semana que vem tem Cut Block Podcast de novo.